Ponto 19. O ponto 19, ele trata dos efeitos do contrato de emprego, então, direitos, deveres e obrigações da parte. Aqui, então, a gente tem uma controvérsia que já vi caindo em sentença. Prova de sentença. Se o empregado deve arcar com os custos do uniforme de uso obrigatório, mas que também pode ser utilizado na vida privada. Que é uma decisão da SPDI 1 de fevereiro de 2021. E diz aqui o seguinte, fala do artigo 2º da CLT, depois, tô vendo aqui umas coisas que eu circulei, artigo 2º da CLT, fala do princípio da alteridade, a gente também tem aqui o princípio da irredutibilidade salarial, e é inviável exigir que o trabalhador disponha de parte de seus ganhos para custear o uniforme exigido pelo empregador. Nesse sentido, é entendimento consubstanciado no precedente normativo 115 do TST, que determina-se o fornecimento gratuito de uniforme desde que exigido seu uso pelo empregador. Continuo, que está configurado, pois, a hipótese de uso obrigatório de uniforme pelos empregados, de modo que cabe à empresa o fornecimento das peças que compõem ou o ressarcimento das despesas decorrentes de sua aquisição. Tal conclusão não é alterada pela possibilidade de utilização de tais peças fora do ambiente laboral, sendo suficiente para fins de responsabilização da empregadora a circunstância de as mesmas serem necessárias para a prestação de serviços. Então, bem tranquilo. O fato a pessoa usar fora do trabalho não muda nada a situação. Então, a gente tem o artigo 2º, a gente tem o princípio da irredutibilidade, tem o precedente 115. Então, a ré deveria ou fornecer a peça, a empresa, né, tem que ou fornecer a peça ou ressarcir a pessoa. Não, se um dia tive dúvida, nem sei, ó, que tá aqui. Ai. E agora, o próximo caso é sobre o direito de imagem do atleta profissional. Aí vamos ver. Também é SBDI, e a decisão é de setembro, 9 de 2021, setembro de 2021. E diz assim: tem prevalecido, no âmbito do TST, o entendimento de que a desvinculação do pagamento efetuado pela agremiação a título de cessão do direito imaterial do atleta pela sua imagem desnatura o objeto do contrato civil celebrado com base no artigo 87-A da Lei 9.615, atraindo o reconhecimento da natureza salarial das parcelas, com base no artigo 9º da CLT. Então, tem prevalecido o entendimento de que a desvinculação do pagamento efetuado pela agremiação a título da cessão do direito imaterial desnatura. Então, não pode desvincular o pagamento da agremiação. Quando há essa desvinculação do pagamento, então, eles entendem que fere esse artigo 87-A, então é nulo com base no artigo 9º. Então, conquanto não se aplique aos contratos de trabalho desportivos firmados anteriormente à sua vigência... E porque esse 87-A ele foi acrescido por uma lei em 2015. Introduzido pela Lei 13.155 de 2015. Então, a norma prevista no parágrafo único do artigo 87-A fixou um teto para o percentual pago a título de cessão do direito de imagem, tendo por base a remuneração total devido ao atleta de 40%, com o intuito de emprestar maior transparência à contratação e coibir práticas fraudulentas perpetradas em violação à legislação trabalhista e previdenciária.
Assim, ao invés de endossar a pretensão deduzida pelo reclamado, a inovação legal milita em seu desfavor, na medida em que apenas explicita de forma objetiva a vedação que já existe no artigo 9 da CLT. E aqui ele vai exemplificar o que aconteceu no caso concreto. Na presente hipótese, o tribunal de origem, com base em elementos concretos extraídos do substrato fático probatório, reputou configurada a conduta fraudulenta, porque a pretexto de retribuição pecuniária ajustada no contrato civil, porque reputou configurada a conduta fraudulenta perpetrada pela agremiação, que a pretexto de retribuição pecuniária ajustada no contrato civil de cessão de direito de imagem do atleta, em verdade remunerava o contrato de trabalho desportivo. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que, na verdade, aquela remuneração pela imagem não era remuneração pela imagem, era um pagamento de salário disfarçado. Então, por isso, não teria a natureza decorrente do contrato civil, do 87A, mas sim natureza trabalhista. E isso, então, impacta, né, para não fraudular a legislação trabalhista e previdenciária, que a natureza salarial aqui impacta também nesse âmbito. Bem, essas são as decisões dos efeitos do contrato. Então, aqui tinha o direito de imagem e o uso a indenização do uso do uniforme.